Estamos aqui com o professor Rodrigo Taminato. Está sendo professor hoje na nossa pós-graduação de cuidados farmacêuticos, trabalhando no tema aí de problemas gastrointestinais e respiratórios. Professor, a farmácia vem evoluindo muito, essa questão do cuidado farmacêutico dentro ali da drogaria, por exemplo, Sim. né? A montagem dos consultórios farmacêuticos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância do farmacêutico ter o conhecimento das drogas que são utilizadas, né, para esse tipo de problema. E eu acredito que são demandas bem comuns hoje dentro de um consultório farmacêutico, por exemplo, ou dentro de uma drogaria realmente, pessoas que acabam procurando lá a ajuda ou procurando alguma orientação de alguma medicação com relação a isso. E como o farmacêutico que tem esse conhecimento pode ajudar a população de forma mais ativa, vamos dizer assim, né? Exatamente, Starley. A gente percebe hoje que os distúrbios menores, chamados, entre aspas, né, de baixa complexidade autolimitantes, frequentemente, né, e principalmente os produtos que são utilizados, né, nós temos uma política de medicamentalização e automedicação até um pouco irresponsável no Brasil, e a busca ativa dos próprios usuários de medicamentos, clientes ou pacientes das drogarias mesmo, farmácias, procuram esses medicamentos, né? Então, existe um dado aí do próprio Conselho Federal de Farmácia, do próprio SUS e das instituições, né, que avaliam indicadores, que são os medicamentos mais vendidos, né? Então a gente pega do market share dos produtos mais vendidos para distúrbios gastrointestinais, como sintomas relativamente leves, como azia, má digestão, pirose, né, queimação, a própria disfunção do refluxo gastroesofágico, os sintomas da gastrite e da úlcera. O pessoal procura bastante esses produtos, esses medicamentos. E a gente não pode esquecer que, além da venda do produto, tem a parte clínica do processo, né? Em conluio até com a própria gastroenterologia, se a gente pegar as entidades de classe, os protocolos, os guidelines, e a farmacologia está muito inserida no aspecto clínico também, não só farmacológico. E o profissional da área de saúde, independentemente de qual, ele tem que saber essa seara clínica para poder indicar, né, e de maneira assertiva para minimizar os riscos, inclusive. Então, partindo do princípio da necessidade do paciente, né, quando se faz uma anamnese, identifica o eventual problema, não é nenhum red flag, nenhum sinal de alerta que exija necessariamente o atendimento médico imediato ou prioritário, e que o paciente, o indivíduo quer levar um produto e um medicamento, você tem que ter um critério para isso, né, para ver se você vai conseguir identificar e prescrever o medicamento correto, por exemplo. Coisa simples, você pega, não, eu tenho bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e ácido cítrico. Todos são antiácidos neutralizantes de ação loco-regional, mas são diferentes. Então, do aspecto farmacocinético, farmacodinâmico, clínico, o início do efeito, a duração do efeito, as reações adversas, as possíveis interações medicamentosas, o intervalo entre as doses, a dose máxima permitida, o tempo de uso que esse paciente, né, vai ter a meta estabelecida de minimizar ou ausentar dos sintomas, até que ele consiga resolver esse problema, se ele for autolimitante, diagnosticado assim, né? É importante, são substâncias diferentes. Não é só chegar e falar, vou vender aqui o que mais dá lucro, pode ser estomazil mesmo, serve para tudo. Em que você não sabe a esfera clínica desse processo. Então, não passa de um vendedor, realmente, um balconista. E a exigência do mercado hoje, baseada nas próprias resoluções, nas novas legislações, força o profissional a ter esse mecanismo de identificar os problemas, principalmente, para poder evitá-los, e no diálogo até com o clínico para melhorar a efetividade, atingir os objetivos e as metas com segurança para os pacientes usuários desses medicamentos, né? Excelente. Professor, aí a gente fala aqui especificamente do módulo nesse final de semana. Você citou alguns exemplos já aqui pra gente, mas a gente falando aqui especificamente dos nossos alunos, qual é a sua expectativa de aumento ou evolução de conhecimento desses alunos a partir de segunda-feira? O que que estão aprendendo aqui para eles fazerem diferente? Conta pra gente uma situação específica que ele pode chegar segunda-feira um paciente lá na drogaria dele e, poxa, eu tô sentindo isso, isso, isso. O que que ele tá aprendendo aqui na pós-graduação desse final de semana que pode auxiliar ou dar mais ferramentas para eles aí a partir de segunda-feira? O objetivo da ementa até, né, e muito válido no conteúdo programático que o Instituto GPI construiu, a proposta como objetivo mesmo é a aplicação prática da clínica. E não somente a venda, ou não somente o mais do mesmo, aquela coisa mais superficial que a gente está acostumado, né? Realmente avançar um pouco nesse processo, comparando com outros países do mundo,
E um detalhe que eu falei é esse, de um paciente que chega para um farmacêutico mesmo e fala, olha, o médico prescreveu loratadina para minha rinite, mas eu ouvi falar, ou a minha esposa toma desloratadina. É a mesma coisa? E clinicamente falando, não. Né? E muitas vezes o usuário quer saber essa informação para questionar o médico e para ver se o médico talvez possa trocar ou validar essa conduta, né? Ou mesmo uma possível reação adversa que o medicamento cause e o indivíduo não saiba, né? Ou ele tem em casa e está tomando e chega para um profissional da área clínica e fala assim, ó, não é esse, você está tomando de maneira errada e o fármaco, a substância é errada. Então eu vou te indicar ou prescrever outro que está dentro da minha seara, do rol, do métier, do trabalho do farmacêutico clínico, porque tem medicamentos, obviamente, que é restrito à prescrição médica, mas que ele possa não só contribuir, mas os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever e indicar, que são os do GIT, né, do grupo de indicações e de produtos, né, indicadores terapêuticos de especificidades e os medicamentos de prescrição, que ele saiba fazer clínica, porque tem diferença. Eu tenho diferença entre fexofenadina, loratadina, desloratadina e todos são considerados antihistamínicos de segunda geração. Será que o farmacêutico clínico, o profissional de área clínica está preparado, ele sabe as diferenças e como conduzir esse manejo, né? Como dialogar ou solicitar alguma intervenção médica especificamente com o especialista? Porque, pô, o cara vai ter que conversar com o otorrinolaringologista, que ele é médico especialista na área. E está se tratando de uma rinite alérgica, por exemplo, às vezes com um alergista, com um imunologista. Então, o diálogo tem que ser harmônico e baseado nos guidelines, nas evidências que a gente encontra científicas e clínicas também, né? Então, a ideia do especialista é a gente extrair o melhor dele para aplicação prática mesmo e não só na teoria. Eu acho que praticamente 99% das aulas de quem trabalha com clínica, qualquer área clínica, a gente fala assim, não, mas o profissional que trabalha com área clínica é uma disciplina teórica. Ela não é teórica, porque ela tem aplicação, né? Ela tem uma aplicação prática direta com o usuário de medicamentos, direto com o paciente, direto com outros, com os pares da atividade multidisciplinar. Então isso é muito importante. Na gastroenterologia mesmo, você vai ter que ter contato, às vezes, com o nutricionista, ou com o médico nutrólogo, ou com o médico gastroenterologista, enfim, para ter um discurso harmônico, clínico, baseado em evidências, guidelines e protocolos bem pré-estabelecidos, com os profissionais de saúde para contribuir e os benefícios e segurança para o paciente usuário desses medicamentos.